pessoal, o Pink Floyd está de volta, eu e as meninas aqui, para falar sobre um assunto que talvez você especificamente não esteja envolvido com ele, mas com certeza conhece alguém que está. Essa onda de brasileiros que, de repente, nos últimos 2 anos, passou de uma forma intensa a migrar para os Estados Unidos de uma maneira muito específica para aqui, para a Flórida. Essa onda traz consigo uma série de incertezas e a gente está aqui hoje para conversar com as meninas e saber que conselho, que dica, que orientação e que aviso elas podem dar para ajudar você ou alguém que você conhece a não pisar na jaca e fazer dessa transição na vida para os Estados Unidos mais suave e mais tranquila para vocês. Silvana Mandelli. Bom, eu acho que a primeira coisa, se possível, as pessoas virem para cá com o planejamento de terem documento, se isso for possível. Porque viver na Flórida sem carteira de identidade, sem a carteira de motorista é um problema. Não dá para levar filho na escola, não tem vida. Então isso seria a primeira coisa a procurar. E para isso, nada melhor do que ter um bom advogado que desse todas essas instruções de documentação. Você tocou num ponto que eu não sei se é o que Lani ia falar, mas eu vou aproveitar e tocar nisso. A questão do advogado. Não sei se no Brasil a cultura do ter um advogado já é como dos Estados Unidos, onde ter um advogado é quase tão importante quanto ter um irmão. Lani, a questão da legalidade, das leis e do advogado na vida da família e da vida de uma pessoa é crucial, né? Crucial. Não só do advogado, mas eu acho que do advogado, do contador, das pessoas que vão fazer parte da sua mudança para os Estados Unidos, né? Como que você se posiciona? Se você não tem documentação, quais os caminhos que você tem a recorrer? Se você pode abrir uma empresa, se não pode? Se você tem as pessoas corretas a quais você recorrer, quando você chega aqui, fica mais fácil a jornada. Maria, e o jeitinho, Maria? Eu acho assim, super importante isso tudo, mas eu gostaria de acrescentar a importância também de você consultar sempre uma segunda opinião. Você pode ter um advogado, você vai lá, se consulta, sabe quais são as formas, mas tem assim milhões de oportunidades para você se legalizar ou para você se documentar. Existem várias formas de você abrir uma empresa, existem tantas regras que eu recomendo você buscar mais de uma opinião. E com isso também, assim, não só o advogado, não parem no advogado e no contador, não. Tem o médico também que você tem que procurar. Existem, eu acho que a coisa mais importante é você buscar informação, é você estudar, porque para você cometer erros aqui é tão fácil. Tem um ditado que diz que a melhor forma de você voltar para o Brasil com $1 milhão é você chegar aqui com 5. Entendeu? Então, é muito fácil perder dinheiro, é muito fácil você se atrapalhar e acabar entrando em confusão, por falta de informação. Isabel, e a atitude? Na verdade, eu acho que tem uma diferença, né, dos brasileiros que vinham para cá. A gente está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 20 anos. A média aqui é por aí, 20 para cima. A gente já está aqui há bastante tempo. Então a gente já viu muito, para mim, particularmente, mudou muito o perfil do brasileiro que está vindo para cá, né? Então eu acho que aí tem um outro ponto que é a questão da cultura, né, da diferença de cultura, e você vir para cá com a cabeça aberta de que você está entrando em um novo país. Não dá para vir para cá e querer impor a sua cultura, né? Não. Então você chegar aqui, não se segregar, né? Não virar assim, ficar fora do país, querer viver aqui como um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Eu acho que o meu conselho é você vir para cá sabendo que você vai ser um residente e viver como residente, não um brasileiro que vive aqui. Então a língua é importante. Fundamental. Era a coisa que eu ia perguntar em seguida. Eu gosto de usar os termos mais simples, mais comuns, até porque eu sei que a gente, em função da qualidade das meninas, eu fui proibido de falar na qualidade das meninas, vou falar só assim. Nós temos um público bastante sofisticado, mas nós temos a obrigação de falar para todos e servir a todos, né? Pé na jaca. Qual é o pé na jaca mais comum que o brasileiro que se muda para os Estados Unidos comete? Quem é que se arrisca a falar primeiro? Eu acho que tem tantas categorias do pé na jaca, eu diria por exemplo, cartão de crédito, você entendeu? É muito fácil você se endividar. Você começa a fazer, você entendeu? Mas isso eu acho que é relativo, porque não tem crédito. Mas tem, sabe o que tem?
Sabe que tem o brasileiro, eu lembro porque eu fui assim, nos meus primeiros 3 anos, você quer consumir tudo. Porque tem tanta novidade e você passa por um processo de se acostumar com as coisas, você entendeu? E tem coisas que nem são tão necessárias. Eu acho que você gasta Eu posso mais dar uma porque você tem explicadinha? Claro que pode, tá aberto lá. Porque eu acho que nós temos muitos amigos que assistem no Brasil também para entender um pouquinho melhor, porque nesse país, quando a gente chega, nós não temos um crédito ou uma história de crédito. Que no Brasil agora está começando ter uma coisa essa cultura, essa né? cultura. Então isso é um grande problema. Mas Eu vou contar uma passagem pessoal. Eu casei, por isso que eu vim para cá. E quando eu casei, o meu ex-marido, que agora tá na geladeira, Ela avisou, Avisei. então não tem mais. não tem mais. Ele tinha tido um bankruptcy. Ele entrou na bancarrota. Então, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, ele não tinha crédito. Ele tinha um bom salário, ele tinha uma boa poupança, mas ele não tinha crédito. Nós tivemos que construir todo o crédito dele. E isso é complicadíssimo. Isso é um pé na jaca. Esse é Isso um é um pé na deles. jaca, Big né? time. Eu gosto de usar esse termo mais popular porque a gente está falando não apenas para os endinheirados, para os ricos, para esses que Maria do Carmo falou que vem com 5 milhões e volta com 1 milhão. Pé na jaca, o que é que mais de comum acontece que faz com que o brasileiro que está vindo para cá corra o risco de pisar na jaca? Embromation, sabe aquele? O inglês que vem pra cá achando que sabe inglês. Eu fazia isso muito, né? Acho que quando a gente chega aqui, eu me lembro, eu já sabia inglês, achava que sabia inglês. E eu não queria atender um telefone, né? Porque com medo de não entender e não saber. Mas o pior é você tentar ali enganar e falar uma palavra que não existe. E esse é um pé na jaca, assim, clássico, que todo mundo que vem pra cá vai passar, né? Uma vez ou outra vai passar. Então aprender inglês acho que é o lance, como você tinha falado antes, né? Eu acho que as tentações do consumo, porque esse país é muito fácil, tem muita coisa bacana para comprar e tudo mais, e eu acho que na medida que você começa a se estabelecer e tudo mais, as contas vão chegando, você vai vendo que você tem o seguro da casa, o seguro do carro, a prestação do carro, filho e tudo mais, e às vezes nem sempre criar esse balanço do que você vai ganhar, do que você tem com aquilo que você gasta, e não entrar naquela euforia do consumo que é muito comum. Entendeu? Não, até porque você tocou num ponto interessante, quando você se muda, falando da maioria das pessoas, as pessoas às vezes vêm com alguma economia, mas demoram um pouco de ter entrada de dinheiro. Então tem um bom tempo que o dinheiro só sai. Não, e as coisas aqui, os brasileiros têm uma tentação muito grande pelas coisas daqui, pelo consumo daqui, né? O relógio, a roupa. E a aparência de que é tudo fácil e barato. Enfim, mas é complicado. O consumismo é uma coisa que tem que se prestar atenção. Uma coisa que eu acho também interessante é a questão de você sair do Brasil, mas o Brasil e o comportamento brasileiro não sai de você. Porque quando você chega aqui, você tem que se adaptar a uma nova realidade, ao American Way of Life, como dizem os americanos, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar aqui, aprender a cultura local, aprender a viver como os americanos vivem, porque vai ser mais fácil. Quando você chega aqui querendo impor a forma do brasileiro de fazer negócios, de viver, você já está começando errado. Porque você tem que fazer como o americano faz. Você está aqui nos Estados Unidos, você tem que aprender a ver como eles fazem para poder você estar mais encaixado no contexto geral, né? Acho que esse é um pé na E jaca. aí sim eu acho interessante a gente usar o nosso joguinho de cintura, porque esse vai ser o nosso diferencial. A gente aprendeu como o americano vive, como ele faz, como ele negocia, mas usar essa característica positivamente, tendo um pouquinho de jogo de cintura, porque esse vai ser aquele sabor especial e vai nos dar abrir um mercado diferente. Engraçado você ter tocado nisso. Eu tenho conversado com muitas pessoas a esse respeito
E hoje em dia existe já uma consciência muito interessante sobre o papel positivo da criatividade no jogo de cintura que o brasileiro tem e como isso abre mercado para o brasileiro no comparativo com várias outras etnias e raças, etc. Mas tem o lado ruim, né? Tem o lado que eu quero que vocês falem, porque a gente aqui está para servir ao público, não importa que eles... Não é concurso de Miss Simpatia, vocês 4 já ganharam o concurso, entendeu? O que é que o brasileiro tem que deixar pendurado na porta de casa quando sair do Brasil e se esquecer que isso existe? Sabe? Eu acho que, como eu falei, né, no início do programa, essa coisa de aceitar que é uma nova cultura, né, e você encontrar o equilíbrio, como a Silvana falou aqui. Eu tenho isso, né, por experiência própria. Eu sou casada com um americano há 20 anos. Não, há 19. Então, assim, a gente tem esse equilíbrio, a gente encontrou esse equilíbrio, né? É mais fácil. E no seu dia a dia, você tem que fazer isso. É terrível aquela coisa de você vê, quando você vê que é um brasileiro que tá pisando na bola, né? Você abriu a porta, você tá saindo de uma loja, é comum você segurar a porta para quem tá vindo. E normalmente o que as pessoas fazem? Obrigada, thank you. Gente, quando passa aquela família inteira brasileira, olha, eu sou brasileira, amo muito a nossa cultura, mas não dá para você ver essas pequenas coisas que são pequenas, mas são tão importantes no dia a dia. A educação do thank you, né, as palavras mágicas. Please, exatamente. Isso para mim é fundamental. Eu acho, assim, que o mais importante mesmo é você acessar, procurar o máximo de acesso na informação. E hoje em dia tem muitas formas. Se você não domina o inglês, os jornais comunitários, da onde você vai morar, os jornais comunitários brasileiros vão ajudar muito você também. É uma maneira, porque eles têm uma série de prestação de serviços e tudo mais. Outra coisa que tem, que antigamente não tinha, social media. Tem vários grupos, por exemplo, eu moro em Weston, tem as brasileiras de Weston. De vez em quando eu olho lá naquele grupo, tem assim, ei, alguém conhece uma faxineira, uma diarista que gosta de... Ei, alguém conhece uma farmácia, ou alguém conhece um medicamento que no Brasil é assim, que pode substituir aqui. Isso ajuda tanto, quer dizer, hoje em dia, eu falei assim, nossa, se tivesse isso na minha época, que quando eu cheguei, que a gente batalhava muito mais pelas informações, as informações hoje estão muito mais disponíveis. Essa é a impressão que eu tenho, você não tem? Eu com certeza, eu acho que a gente pode aprender com a experiência dos outros e o caminho fica muito mais fácil. Mas vocês fugiram do que eu perguntei, desculpe a sinceridade. Eu perguntei o que é que eles devem esquecer do Brasil, o que eles não devem trazer para cá. O jeitinho brasileiro. Eu acho que deve deixar no Brasil, porque o jeitinho brasileiro não funciona nos Estados Unidos. Então não tem como você tentar dar um jeito numa situação que, se a lei diz isso, vai funcionar daquela forma. Mas é importante separar essas duas coisas. A criatividade brasileira é um plus maravilhoso, mas o jeitinho como ele é conhecido pejorativo é pejorativo. Que é sempre quer se dar bem, né? Aquele que quer driblar, driblar o sistema, né? Driblar o sistema, conseguir a coisa sistema pela forma mais curta, se possível não pagando, se possível até ganhando, aonde teria que pagar. Então, essa é uma característica que está introjetada no DNA do brasileiro e é uma coisa de 30, 40 anos para cá. Eu sou testemunha de que não era assim, mas ficou. Então, é possível que ele compreenda de que esse tipo de approach não vai colar? Mas ele vai aprender. Ele vai aprender por amor ou por dor. Existem dois caminhos, né? É muito simples. Você escolhe o caminho que você prefere. Agora, só uma coisinha rápida, né? Essa coisa da ajuda que você encontra com o idioma e tudo mais, eu acho que isso é importante, mas não pode limitar, porque eu vejo isso, as pessoas acabam se vivendo mais isoladas só na comunidade brasileira, e por isso que eu insisto nessa coisa de chegar aqui com a cabeça aberta e você entrar mesmo querendo aprender, querendo misturar, querendo conhecer, não se limitar à cultura brasileira dentro dos Estados Unidos. E eu completaria que deixasse a arrogância também em casa, porque esse é um grande problema que eu vejo nos meus conterrâneos, muitas vezes, porque acham que tem dinheiro, acham que sabem tudo e as coisas estão resolvidas, e não é bem assim.
Aqui existe uma igualdade, o princípio da igualdade é muito respeitado e é bom para os dentes, né, que conservam. E a lei funciona. A lei funciona. Graças a Deus. Então, olha, a gente trouxe dessa semana para vocês a experiência de 20, 40, 60, 80, 100 anos de América sem jamais abrir mão de sermos brasileiros até a última raiz do cabelo, mas sabendo também que a gente pode se orgulhar de ser brasileiro, ser civilizado, ser educado, ser batalhador, gostar de samba, gostar de festa, mas acima de tudo gostar do que é certo. Até a próxima.